Olá, bom dia. Tudo bem? Espero que sim. Todo mundo animado, né? Mais ou menos. Bom, vamos continuar aí com a nossa aula sobre inquérito policial, tá? Então, na aula passada, nós falamos que inquérito é um procedimento administrativo informativo que busca elementos de autoria e materialidade que possam servir de base para a ação penal. Eu já sei que as duas palavras mais importantes do inquérito é procedimento dispensável e vou recapitular tudo o que isso significa. Procedimento significa que não é processo, portanto, não são observadas as garantias processuais, contraditório, ampla defesa, publicidade. Os atos não são praticados na presença do juiz. Consequência disso é que o valor probatório do inquérito ele é relativo. O juiz pode utilizar o inquérito para tomar algumas providências cautelares, como prisão cautelar, né, que é preventiva temporária, pode determinar busca e apreensão, interceptação telefônica, pode receber a denúncia, mas não pode condenar exclusivamente com base no inquérito. E falamos que ele é um procedimento dispensável, por quê? Porque se as informações de autoria e materialidade forem obtidas por outros meios que não o inquérito não precisa ocorrer, tá? Bom, agora, seguindo o roteiro, vamos falar da instauração do inquérito policial. E aí eu coloquei para vocês, ó, que em regra, a regra é instaurar o inquérito policial, né? Sabemos que a instauração ela é obrigatória nos crimes de ação penal pública incondicionada. Então, quando a pessoa chegar na delegacia para comunicar a ocorrência de um crime, a regra é o delegado instaurar. Agora, não pode instaurar o inquérito se não houver justa causa, tá? Então, agora vamos falar a respeito de um conceito importante no processo penal, que é o conceito de justa causa. Então, ó, justa causa, causa justa, motivo justo para investigar alguém. Quando é que eu não tenho justa causa? Quando é que eu não tenho um motivo justo para investigar alguém? Veja bem, eu costumo contar uma historinha, né? Vou contar a historinha aqui porque eu tô achando nossos vídeos um pouco chatinhos, tá? E eu gosto das historinhas. Então, tenho dois filhos, o Tico e o Teco. E fui com o Tico e o Teco ao cinema. No pior dia da vida para ir ao cinema. Sabe qual foi o dia? Dia de estreia do último filme do Harry Potter. Tá bem? Cheguei lá com os dois meninos pequenos para assistir um outro filme que não era do Harry Potter, nem sabia o que era Harry Potter. E aí tinha aquele monte de gente estranha vestido de Harry Potterzinhos, né? E eu sem saber o que era aquilo. Aí eles não quiseram desistir do filme e aí a gente ficou na fila do cinema horas e horas lá na fila do cinema. Até que quando estava chegando a nossa vez de comprar o ingresso, 10 Harry Potterzinhos entraram na nossa frente e furaram a fila. Ok? Visualizar a cena, a raiva que eu passei? Pois bem, aí vem a questão. Posso ir até a delegacia para registrar a ocorrência porque eles furaram a fila do cinema? Óbvio que não. Por quê? Porque furar fila no cinema não é crime, nem em tese, tá? Então eu dou esse exemplozinho da fila do cinema, um exemplo bobinho, mas para você não esquecer. Quando é que não tem justa causa para instaurar inquérito? Quando não há crime, nem em tese. Então a pessoa chega lá na delegacia e comunica um fato, na expectativa de que aquele fato seja criminoso, mas o delegado, ele é bacharel em direito, e exatamente por isso, né, para poder analisar o fato que a pessoa comunica, que o leigo comunica, e ele identificar se aquilo ali é ou não é crime. E aí eu chegando lá e reclamando das pessoas que furaram fila no cinema, o delegado vai falar: sinto muito, o povo mal educado, o que a gente pode fazer? Mas, minha senhora, não é crime nem em tese. Então não tem justa causa para instaurar inquérito. Então, olha só, quando houver uma certeza da atipicidade da conduta, não pode instaurar inquérito porque não tem justa causa. A outra situação que eu posso falar é quando já estiver extinta a punibilidade. Também não tem justa causa, tá? Veja bem, quando for certeza
que está extinta a punibilidade. Porque neste momento, esse momento inicial de instauração do inquérito policial, se houver alguma dúvida a respeito da tipicidade da conduta, dúvida a respeito da extinção da punibilidade, instaura. É por isso que a regra é instaurar o inquérito. Tranquilo? Ok. Agora, nós vamos passar para um ponto que é tratar das providências que podem ser realizadas pelo delegado durante o inquérito policial, tá? E vamos começar a tratar das providências com o artigo 6º do CPP. Então, vamos seguir ali pelo artigo 6º. Vamos acompanhando a legislação, porque é importante a gente fazer um breve comentário a respeito dessas providências. Então, vamos começar ali no artigo 6º. Estou abrindo o meu e vocês abrem o de vocês aí. Ó, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. Então, quais são as providências, né? O delegado ficou sabendo que houve um crime. O que ele tem que fazer? Primeiro, dirigir-se ao local providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Então, ficou sabendo do fato criminoso, o que o delegado tem que fazer? Ir até o local, mandar uma viatura até o local, para isolar o local para a chegada dos peritos criminais, tá? É muito importante conservar o local do crime da forma como ele ficou após o fato criminoso. Muitas vezes isso é determinante para o esclarecimento do fato. 2. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Então, isolou o local, os peritos chegaram. O perito trabalha em esquema de plantão, né? Então, quando acontece um crime, que a equipe de plantão vai até lá. E chegando lá, vai verificar quais foram os vestígios deixados pelo crime. E vai fotografar o local do crime, fotografar os vestígios. Se for crime que deixou um cadáver, vai fotografar o cadáver na posição que ele foi encontrado, né? Vai coletar tudo que possa esclarecer o fato, todos os vestígios. Esses vestígios, depois de fotografados e coletados, vão ser encaminhados para o Instituto de Criminalística ou, né, se for o cadáver, Instituto Médico Legal, e lá vai ser feita a perícia. Então, no primeiro momento, esses vestígios, o cadáver vai ficar sob a guarda dos peritos e depois vão ficar sob a guarda, os vestígios, né, os objetos que tiverem sido coletados, vão ficar sob a guarda do delegado. Quando for concluído o inquérito policial, esses objetos vão ficar sob a guarda do juiz. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Então, vai verificar tudo que puder esclarecer os fatos. Então, a polícia, né, o policial, os agentes, o delegado tem que ser uma pessoa sagaz. Chegar no local do crime e verificar. Ah, será que tem testemunha? Será que as pessoas que moram naquele prédio podem ter visto alguma coisa? Podem ter ouvido alguma coisa? Esse tipo de crime é prova documental, então vamos verificar aí, né, se conseguimos localizar. Ah, esse crime aqui, ó, ali tem uma câmera, será que essa câmera funciona e podemos utilizar, né, como prova? Então, vai verificar todos os elementos probatórios que possam esclarecer o fato e ir atrás deles. Ouvir o ofendido. Olha só, sempre que possível, é muito importante ouvir a vítima. Ela é a melhor pessoa para esclarecer os fatos. Tem crimes que a vítima ela não teve um contato pessoal com o autor do crime, como, por exemplo, crime de furto de veículo, por exemplo. Mas, mesmo assim, é importante ouvir a vítima, porque, por exemplo, ela vai falar onde é que estava o veículo, que horas estacionou ali, quanto valia esse veículo, se ele tinha algum instrumento de segurança, alarme e etc. Então, é muito importante ouvir a vítima. E, especificamente em relação a esse ponto, é importante a gente comentar uma jurisprudência que existe, né, dos nossos tribunais, que fala a respeito da palavra da vítima, tá? Então, tem uma jurisprudência, olha como é que são a expressão como é que há um cuidado nessa jurisprudência, em relação às expressões utilizadas. Então, olha só, a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes às escuras. Então, vamos lá. Quais são os crimes às escuras? São os crimes em que os meios probatórios são escassos. Exemplo, violência doméstica, crimes de natureza sexual, são crimes que os meios probatórios são escassos. Nesse tipo de crime,
A palavra da vítima tem especial relevância. Você vê que, ó, especial relevância, não disse que vale mais, que se a vítima falar que foi o fulano está condenado. Isso não estaria verbalizado dessa forma, porque o nosso sistema é o sistema do livre convencimento motivado. Então, as provas, elas têm o mesmo valor, não tem uma prova que vale mais que a outra. Então, a palavra da vítima não vale mais do que outros meios de prova. Mas quando a jurisprudência diz que tem especial relevância, o que significa? Significa que, se essa palavra da vítima estiver de acordo com os demais elementos de prova, pode sim ser suficiente para condenar o acusado. Então, num crime de natureza sexual. Ah, professora, mas é a vítima falando que foi estuprada e o autor do fato, né, o acusado, dizendo que não, que foi consentido. Bom, aí vamos ver outras informações a respeito disso. Então, por exemplo, a vítima falou que o fato aconteceu no horário X, e aí a polícia consegue comprovar essa questão do horário, porque, por exemplo, ela tem ponto digital, ou no trabalho dela tem uma câmera que gravou ela saindo naquele horário. E aí, por exemplo, na casa dela, né, o prédio dela, tem outra câmera que gravou o momento que ela chegou, toda desgrenhada, toda desesperada. Quando ela chegou em casa, tinha uma pessoa que morava com ela, familiar ou não, mas que ela contou, narrou o fato, e aí essa pessoa vem e dá esse depoimento, e por aí vai, tá? Então, por tudo isso, é importante ouvir a vítima e lembrar dessa jurisprudência que diz que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes às escuras, que os meios probatórios são escassos. O que mais? Seguindo aí o artigo 6º do CPP, que fala das providências que devem ser tomadas. Ouvir o indiciado com observância no que for aplicável do disposto do capítulo 3 do título 7 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Então, olha só, aqui surge essa expressão indiciado. Então, vamos falar um pouco a respeito do indiciamento. Olha, no início do inquérito policial, no início das investigações, todo mundo é suspeito. Aí, professora, todo mundo? Todo mundo que tiver alguma relação com o fato, tá? No primeiro momento, todo mundo é suspeito. Conforme as investigações forem progredindo, né, e forem surgindo indícios, informações contra pessoa ou pessoas determinadas, vai ocorrer o indiciamento. Então, o indiciamento é um ato formal do delegado que significa que tem indícios contra aquela pessoa. E aí, veja bem, a pessoa que ela é indiciada, ela deve ser identificada, ouvida na qualidade de indiciado, vai ser feita a juntada da folha de antecedentes penais dela e vai se preencher o boletim de vida pregressa, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco. Então, nesse momento aqui, quando o indiciado for ouvido, ou ser ouvido na qualidade de indiciado, eu vou observar o que diz esse título desse capítulo do CPP. O que é? É que ele vai ser ouvido com as devidas adaptações, nos mesmos moldes do interrogatório judicial. Então, a oitiva do indiciado é nos mesmos moldes do interrogatório judicial. Concretamente, o que isso significa? Significa que o delegado vai comunicar que ele tem direito de permanecer em silêncio e que isso não pode ser utilizado, né, contra ele lá no tribunal. Não. Significa que ele tem o direito ao silêncio. E o silêncio a gente já falou o que significa, lembra? Silêncio não significa nada. Então, o direito ao silêncio a gente já comentou nas aulas iniciais. Então, ele tem que ser alertado que ele pode permanecer em silêncio, que ele tem o direito de estar acompanhado de um advogado, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do indiciamento. O que mais aí seguindo as providências? Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações. Quando a gente for estudar a prova criminal, a gente vai falar os detalhes desse reconhecimento e quais são as formalidades que eles exigem, tá? Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias. Então, olha só, nos crimes que deixam vestígios, é indispensável a prova pericial, tá? Então, tem crimes que deixam vestígios, outros não. Então, deixam vestígios. Os crimes contra a vida, contra a integridade física, os crimes de falsificação, não deixam vestígios. Por exemplo, uma ameaça, uma calúnia verbal, né?
Então, se deixar vestígio, tem que fazer a prova pericial. E quem tem que providenciar o encaminhamento para a perícia é o delegado. O que mais? Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos a sua folha de antecedentes. Então, como eu falei, uma vez indiciado, ele vai ser ouvido, né, de acordo, né, com as devidas adaptações com o interrogatório judicial, e ele vai ser também identificado. Então, vamos falar, então, vamos terminar isso aqui e aí a gente fala da identificação. Acho que fica mais organizado assim e de acordo com o roteiro. Então tá, então temos que comentar um pouquinho mais a questão da identificação do indiciado. Juntar a folha de antecedentes é para saber quem é essa pessoa, se é o primeiro fato, né, criminoso que ele se envolve, se ele é reincidente, etc. Averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atividade de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação de seu temperamento e caráter. Então, averiguar a vida pregressa, é um formulário que chama Boletim de Vida Pregressa, que tem essas perguntas de cunho mais socioeconômico, para saber quem é esse indiciado, e é importante para questões de política criminal fazer o perfil dos indiciados daquela região, né, naquele tipo de crime. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Isso aqui é muito importante porque é comum, às vezes, você prender uma mãe de família que deixou os filhos sozinhos em casa, e aí o delegado, sabendo disso, aciona o conselho tutelar para ir lá, por exemplo, socorrer essas crianças que estão sozinhas em casa. Bom, artigo 7º, para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contrarie a moralidade e a ordem pública. Então, aqui no artigo 7º tem a previsão da reconstituição da cena do crime, né, que vai ser feito quando for possível, nem todo crime é possível fazer a reconstituição, e quando se entender que isso pode ajudar a esclarecer a dinâmica do crime. Bom, seguindo aí o roteiro, o artigo 13A, ele vai falar também de outras providências que podem ser tomadas especificamente em alguns crimes. Então, ó, artigo 13A. Nos crimes previstos nos artigos 148, 149, 159, 239, o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas de iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima e de seus suspeitos. Essa requisição deve ser atendida no prazo de 24 horas, e aí vai ter lá os requisitos formais. E o 13B diz o seguinte: se necessária a prevenção e repressão dos crimes relacionados a tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e de telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Para os efeitos desse artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Então, isso aqui basicamente é o seguinte: é utilizar esses equipamentos tecnológicos, né, que através das torres de celulares podem indicar com uma certa precisão onde um determinado indivíduo está. Essa providência vai ser tomada especificamente nesses crimes em que tem que a polícia agir rápido para evitar, por exemplo, que a pessoa, né, seja retirada do país. Então, o tráfico de pessoas aí é o principal, tráfico de crianças, mulheres e afins. E aí os parágrafos dizem: na hipótese prevista nesse artigo, o inquérito deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado o registro da respectiva ocorrência policial. E não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz. Então, a gente sabe que nesses casos, tem que ser a polícia tem que agir muito rápido, e se eventualmente o juiz não despachar esse requerimento, isso pode acontecer, por exemplo, tem localidades que não tem juiz de plantão, é um juiz para várias comarcas,
e então às vezes o juiz pode não tomar conhecimento de uma forma imediata ou não despachar de uma forma imediata. Para evitar um prejuízo maior, o delegado pode agir comunicando ao juiz de que agiu dessa forma, tá? Então, seguindo aí o roteiro que a gente está acompanhando, estamos falando das providências, aí comentamos as providências do artigo 6º, 13A, 13B, e aí aqui temos algumas outras providências que eu vou só pincelar. Não fique preocupado, porque essas outras providências vão ser mais detalhadas no capítulo de prova criminal, tá? E aqui é só para contextualizar que elas também podem acontecer na fase do inquérito. Então, que tipo de outras providências tem na legislação especial que a gente pode comentar? Por exemplo, a infiltração de policiais, né, na investigação de crimes de natureza sexual contra crianças e adolescentes. Está previsto no ECA, nos artigos 190A até o 190E. E aí, então, nesse perfil de crimes é possível a infiltração de agentes pela internet. Então, o agente, ele vai fingir, né, que é um pedófilo na internet e vai fazer isso tentando se infiltrar nesses grupos, nessas organizações criminosas que praticam esse tipo de crime para poder ter informações e conseguir aí prender os envolvidos, identificar e prender os envolvidos. Então, temos essa possibilidade da infiltração de policiais, prevista no ECA. Também temos na Lei 12.850, que é a lei que trata de organização criminosa, várias medidas que vão ocorrer durante o inquérito policial. Então, temos lá o Instituto da Colaboração Premiada, que está previsto no artigo 4º, e que a gente já ouviu falar bastante, né? Então, os colaboradores, no intuito de obter um prêmio, que pode ser uma diminuição de pena, um regime mais brando, vão ajudar, né, a polícia a identificar os criminosos, a recuperar aí, parte do proveito do crime ou outros benefícios, a fim de obter algum daqueles benefícios previstos em lei. Então, a 12.850 vai tratar de colaboração premiada, que pode acontecer no âmbito do inquérito, vai tratar também da ação controlada, que está no artigo 8º, que é uma espécie de flagrante esperado, que é o monitoramento das atividades, né, criminosas pela polícia até o momento mais adequado para prender, né, o maior número possível de integrantes da organização criminosa ou recuperar o produto do crime, ou apreender produtos criminosos, ou, por exemplo, no caso de um sequestro, tentar identificar o cativeiro e liberar a vítima em segurança. Então, ação controlada, artigo 8º. Também a 12.850 vai falar de infiltração de agentes num contexto de organização criminosa, que também é uma praxe para poder identificar melhor a dinâmica da organização criminosa, quem são os mandantes, né, os chefes daquela organização criminosa, e a entender como é que funciona e qual seria o melhor momento para poder efetuar a prisão. Então, muitas vezes a ação controlada é combinada com infiltração de agentes. E outras providências também da 12.850, que, como eu falei, não é o objetivo principal nesse momento a gente comentar a 12.850. Que outras providências podem acontecer no âmbito do inquérito? E aí podemos pensar na busca. Busca pode ser a busca pessoal e a domiciliar. Busca pessoal é essa que a gente tem um costume maior de ver na rua, que é também chamado de baculejo, né? Que é uma providência que pode ser feita sem mandado judicial e o que autoriza a busca pessoal na rua é uma fundada suspeita. Professora, mas busca pessoal na rua, baculejo, é muito subjetivo. Concordo totalmente com você, tá? Mas é uma medida que todos estamos sujeitos e que quando acontecer conosco, a minha recomendação é que você fique calmo, porque uma pessoa nervosa pode gerar um abuso de autoridade. Ah, professora, a pessoa nervosa provoca um abuso de autoridade? Não. Uma pessoa nervosa pode sinalizar para aquele policial que está procedendo à busca pessoal que talvez ela tenha algo a esconder. E dependendo do contexto, isso pode gerar um abuso de autoridade. E eu prefiro que você fique calmo e não sofra um abuso de autoridade, tá? É óbvio que se você for vítima de um abuso de autoridade, o que você tem que fazer? Procurar colher o maior número de informações possíveis, então
tentar identificar o nome daquele agente público, o local que ele está, o número da viatura, né, e demais informações, características físicas deles, para que depois você relate esse abuso. Mas naquele momento que estiver acontecendo, o ideal é ficar o mais tranquilo possível para evitar um mal maior, tá? Outra providência que pode acontecer na fase do inquérito é a busca domiciliar, que vai ter que ser devidamente fundamentado e por ordem judicial. Os detalhes da busca domiciliar e da busca pessoal nós vamos estudar também no capítulo de prova criminal. Outra providência que pode acontecer no inquérito é a interceptação telefônica, que também tem os requisitos previstos na Lei 9296 e que também é necessária a ordem judicial devidamente fundamentada e que só tem cabimento para crimes punidos com reclusão. Também vamos estudar no capítulo de prova criminal. E também pode acontecer a quebra do sigilo bancário e telefônico. No cronograma eu coloquei 2 notícias a respeito do acesso, né, das informações, dos dados do celular de uma pessoa que é presa, tá? Então é uma questão extremamente delicada e polêmica, que é no momento, por exemplo, de uma prisão em flagrante, se a polícia pode ou não pode acessar as conversas, por exemplo, os dados que estão no celular da pessoa que está sendo presa, em especial as conversas do WhatsApp. Não tem ainda uma regulamentação específica, mas o STJ tem entendido, botei o link dessa notícia para vocês analisarem, que o acesso a esses dados do WhatsApp necessitam de autorização judicial. Então, como assim? Prendeu a pessoa em flagrante com o celular, vai apreender o celular, mas os dados desse celular, o delegado vai pedir autorização para o juiz autorizando, aí ele vai poder acessar essas informações, ok? Tem o link dessas notícias para vocês. Ok, então falamos aí das providências que podem ocorrer durante o inquérito policial. Agora, vamos comentar um pouco mais essa questão do indiciamento, que é o próximo item do roteiro. Então, como eu falei para vocês, no início todo mundo é suspeito, conforme as investigações forem progredindo, essa pessoa poderá ser indiciada, que é um ato formal feito pelo delegado. Indiciou, o delegado vai proceder à identificação criminal, tá? E aí, a esse respeito, primeira coisa é o seguinte, a Constituição, artigo 5º, inciso 58, diz o seguinte, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Então, o civilmente identificado, a pessoa que apresentar a identidade civil, né, RG, CNH, passaporte, não será submetido à identificação criminal. O que é identificação criminal? É fotográfica e datiloscópica. Então, vamos lá. A Constituição diz que o civilmente identificado não vai ser identificado criminalmente, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, que lei? Lei 12.037 vai trazer exceções a essa vedação constitucional. E aí, a Lei 12.037 estabelece o seguinte, artigo 3º, tá? Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer a identificação criminal quando? Então, vamos lá. A pessoa apresentou identidade civil, mas mesmo assim vai ser identificado criminalmente. Lembra que a identificação criminal é datiloscópica e fotográfica. Quando? Quando o documento que ela apresentou tiver rasura ou indício de falsificação, isso é óbvio, né? O documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado. Então, tem uns documentos antigos aí que eram, né, considerados como documentos de identidade, mas que não identificam a pessoa. Tem um pessoal, né, já viu que a foto da identidade não parece a pessoa atualmente, né? Geralmente é porque a pessoa ficou mais bonita, né? Tomara, né? Que a gente ficou mais bonito do que a gente era antes e aí não dá para identificar, mas seria uma situação dessa. O indiciado portar documentos de identidade distintos com informações conflitantes entre si, então tá com 12 identidades, uma é Manuel, outra é João.
Quando a identificação criminal, aí ó, o artigo 3º, inciso 4º, esse é o mais importante, tá? A identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo o despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante apresentação da autoridade policial, do Ministério Público ou da Defesa. Então, é uma cláusula aqui que vai comportar situações excepcionais, em que mesmo que a pessoa tenha apresentado identidade civil, naquele caso específico precisa de uma fotografia atualizada, né, do indiciado ou de uma coleta nova das digitais para, por exemplo, fazer um confronto datiloscópico. Então, numa situação excepcional, vai ser feita essa solicitação e o juiz vai autorizar a identificação criminal naquele caso específico e, obviamente, vai fundamentar o porquê. Então, esse inciso 4, todos os incisos, é o mais importante dessa lei. E essa lei, já aviso a vocês, é muito cobrada em concurso da polícia, seja Polícia Civil ou Federal. Caiu numa prova oral, inclusive, da Polícia Civil do DF, essa lei, esse dispositivo. Prova oral. Que mais? Constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações. Então, tem pessoas que já são conhecidas da polícia, e a polícia já sabe que ela usa nomes falsos. E o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite sua completa identificação dos caracteres essenciais. Então, é aquilo que eu falei, né? Por exemplo, o RG é de quando ele era muito novo e agora ele já está bem mais velho e aí não dá para identificar a pessoa. Aqui nessa lei, eu gostaria de chamar a atenção de vocês também para o artigo 5º, que diz o seguinte: os dados relacionados à coleta do perfil genético deverão ser armazenados em bancos de dados de perfis genéticos gerenciados por uma unidade oficial da perícia criminal. Então, a partir do advento da Lei 12.654, há a possibilidade, isso está no roteiro também aí, ó, Lei 12.654, da identificação genética dos indiciados. Depois é bom vocês darem uma lida nessa lei, e ela vai falar dessa coleta, né, do material genético dos indiciados, que vai ser armazenado num perfil, num banco sigiloso, que vai ser ficar sob a guarda da perícia criminal. O que a gente tem de importante para falar disso aqui, que é da identificação genética, é que há uma discussão a respeito da violação da dignidade da pessoa humana, né, de direitos individuais, a coleta do material genético. E essa discussão, se pode ou não pode ser feita essa coleta, se isso viola ou não viola a dignidade da pessoa humana, foi objeto de um recurso extraordinário em que foi reconhecida a repercussão geral, também está no roteiro. É o recurso extraordinário 973.837 de Minas Gerais. E aí, nesse recurso extraordinário, o STF reconheceu que é um assunto de repercussão geral, que trata da questão de violação ou não de direitos individuais, e com isso eu quero te dizer que esse assunto está parado, tá? Até o STF decidir se pode ou não pode coletar o perfil genético dos indivíduos e armazenar nesse banco que seria sigiloso. Ok? Que mais? Vamos agora falar do encerramento do inquérito policial, tá? O encerramento está previsto no artigo 10 do CPP. Então, vamos lá no CPP, artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nessa hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. No relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz.
Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito. Isso é o artigo 11. Então, olha só. O inquérito ele vai ser instaurado por portaria ou pelo auto de prisão em flagrante, tá? Então, o inquérito inicia, em regra, por portaria, que é de ofício pelo delegado, quando ficou sabendo do crime de ação penal pública, ou quando a pessoa é presa em flagrante, que ela é conduzida até a autoridade policial. Ok. Tem outras situações de instauração do inquérito policial? Tem. Por exemplo, requisição por parte do Ministério Público, do juiz, ou nas situações de pública condicionada à representação à ação penal privada, em que precisa, instaurado após a manifestação da vítima. Então, instaurou o inquérito, vão ser feitas todas essas diligências, essas providências que a gente acabou de comentar. Pode ocorrer o indiciamento ou não de algum indivíduo, né? Não vai ter indiciamento se, obviamente, o delegado não conseguir identificar ninguém que seria o autor do fato. E vai ser concluído com o relatório. E o nome já diz relatório, porque o delegado vai relatar tudo o que ele fez naquele inquérito policial, todas as providências, todas as investigações e o que apurou com base nelas. Então, vai ser concluído com o relatório. Então, inicia, em regra, por portaria ou auto de prisão em flagrante e termina com o relatório do delegado, ok? Então, essa é a sequência do procedimento do inquérito policial. Bom, o inquérito, ele tem um prazo para ele ser concluído. E aí, o artigo 10 traz a regra geral desses prazos, que vai ser 10 dias se o indiciado estiver preso, ou 30 dias se ele estiver solto, tá? E aí, veja bem, quando o indiciado está preso, esse prazo de 10 dias, regra dele é que vai ser improrrogável, tá? Então, o prazo de preso normalmente não prorroga. E estando solto, prorroga. Então, quando a gente fala que o inquérito de quem está solto tem que ser concluído em 30 dias, na verdade, a gente já sabe que esses 30 dias pode prorrogar, tá? Professora, quantas vezes? Ao infinito e além, tá? Tem inquérito aí que duram anos em aberto, porque a autoridade policial dá prioridade aos casos de quem está preso, e aí vai deixando aquele ali de lado, então o inquérito está aberto, né, mas já extrapolou muito mais do que 30 dias e não foi concluído com o relatório. Por outro lado, esse prazo de preso, como eu falei para você, ele em regra ele é improrrogável. Agora, por exemplo, né, nesse pacote anticrime, o artigo 3b, inciso 8º, estabelece a possibilidade de prorrogação de prazo de inquérito para preso. Como eu tinha falado para vocês no início do semestre, vários dispositivos desse pacote anticrime estão suspensos por prazo indeterminado, ainda mais agora, né, que a gente sei lá que dia que vai voltar ao normal a justiça. E aí, então, dentre os artigos que estão suspensos, está esse que fala da possibilidade de prorrogação de inquérito de quem está preso. Certo? Daqui a pouco, inclusive, no final dessa aula, eu vou falar a respeito do juiz de garantias, tá? Não me deixem esquecer. Se eu esquecer de falar no vídeo, vocês me cutuquem lá no Classroom, que eu gravo uma aula, um comentário sobre isso, ou eu explico para vocês. Mas eu, se Deus quiser, não vou esquecer. Bom, mas então falando dos prazos. O artigo 10 vai trazer a regra dos prazos de conclusão do inquérito. Regra porque comporta exceções. Então, temos prazos diferentes de conclusão do inquérito policial? Sim. Tá? Então, por exemplo, os inquéritos que vão ser de competência da Polícia Federal, ou seja, que tratam de crimes federais, eles vão ter o prazo para quem está preso de 15 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 15. Então, inquérito de quem está preso da Polícia Federal, inquérito federal, vai ser 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15, e inquérito da Polícia Federal, de quem está solto, 30 dias, e aí eu já sei que são prorrogáveis. Por outro lado, a lei de drogas vai estabelecer que, para quem está preso, prazo de 30 dias, e estando solto, 90 dias, e eu já sei que são prorrogáveis. E uma outra exceção que a gente sempre comenta é dos crimes contra a economia popular, que tanto para quem está preso quanto para quem está solto, o prazo é de 10 dias. Tá? Lembrando que se estiver preso 10 dias improrrogáveis e os 10 dias prorrogáveis, né, conforme for necessário. Ok?
Bom, então falamos do encerramento, falamos dos prazos, e aí agora vamos falar do arquivamento do inquérito policial. Já sei que o delegado não pode arquivar, e eu comentei com vocês que só quem arquiva é o juiz a requerimento do MP. Isso estava previsto no artigo 28 do CPP, que estabelecia, então, qual era o procedimento de arquivamento, inclusive nas hipóteses em que o delegado, em que o juiz não concordava com o pedido de arquivamento do MP. E aí, o que acontece? O artigo 28, ele também foi alterado pelo pacote anticrime, tá? Tô só verificando aqui a redação anterior. Ixi, pior que agora eu não vou ter a redação anterior aqui, eu vou ter só a atual. Pera só um minutinho. Artigo 28. Então, olha só. O artigo 28 estabelecia o seguinte: se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral. E este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Então, o que o artigo 28 dizia? Que, primeiro, o juiz só pode arquivar requerimento do MP. Mas, se o MP requeresse o arquivamento do inquérito e o juiz discordasse do pedido de arquivamento, o juiz encaminharia para o procurador-geral. E aí o procurador-geral poderia insistir no pedido de arquivamento. Se o procurador-geral insistir, o juiz tinha que arquivar. Agora, se o procurador-geral entendesse que tinha que oferecer a denúncia, ele próprio ofereceria ou indicaria um subprocurador, um outro procurador ali que trabalhasse junto com ele para oferecer a denúncia, e aí o juiz receberia e iniciaria a ação penal. Então, o artigo 28 estabelecia esse procedimento em que quem arquiva, é o que eu falei, é o juiz, mediante solicitação do Ministério Público, sendo que o juiz, nesse momento, ele fiscalizaria se era ou não era caso de arquivamento. Então, essa era a redação, né, do artigo 28. O que acontece? O pacote anticrime alterou o artigo 28 e estabeleceu o seguinte: redação do pacote anticrime, tá? Do artigo 28, que é a redação que está suspensa, mas eu vou comentar com vocês. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará a vítima ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação. E aí tem os parágrafos aí. Então, basicamente, com essa alteração, quem vai arquivar é o MP, e o MP vai tomar essas providências em relação, né, à vítima e tal, e vai submeter a uma revisão ministerial para homologar esse arquivamento. Então, está tirando da esfera do juiz o arquivamento do inquérito policial. Esse artigo também foi suspenso pelo STF. Então, moral da história, não sei, tá? Não sei o que vai prevalecer. Se vai continuar da forma como era antes, o juiz dando a última palavra em relação ao arquivamento, ou se pela sistemática nova o MP arquiva, vai ter uma instância no próprio Ministério Público para confirmar se é ou não é caso de arquivamento, e aí o arquivamento do inquérito policial vai ficar totalmente na esfera do Ministério Público. Vamos ter que aguardar, tá bem? De todo modo, arquivado o inquérito policial, é importante nós falarmos da súmula 524 do STF, que diz o seguinte: arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode ação penal ser iniciada sem novas provas. Então, inquérito policial arquivado, ele poderá ser desarquivado? Sim, desde que surjam novas provas, tá? Então, foi arquivado porque a polícia não conseguiu identificar quem seria o possível autor do fato. Depois surgem, né, informações a respeito de quem seria o autor do fato. Obviamente que o inquérito poderá, sim, ser desarquivado, súmula 524 do STF, ok? E aí a gente finaliza com isso o inquérito policial. Professora, e o juiz de garantias, que está previsto no artigo 3º A, B, C, D e vários seguintes.
Olha, o juiz de garantias, ele foi suspenso pelo STF e nós agora, né, já tinha sido suspenso e com essa situação excepcional que estamos vivendo, não temos nem ideia de quando é que esse assunto vai ser abordado. Tinham sido marcadas algumas audiências públicas para discutir o tema e, obviamente, elas foram suspensas. Então, é um assunto importante, mas que o que tem é a letra da lei, tá? E aí, o que eu estou pensando é o seguinte, especificamente em relação a esse assunto do juiz de garantias, eu vou passar um trabalho para vocês fazerem de forma manuscrita, 2 folhas, no mínimo, e esse trabalho vai compor a primeira menção de vocês, tá? Então, vocês vão pesquisar, não tem doutrina, mas tem alguns artigos comentando esse assunto, e aí eu gostaria que vocês fizessem um trabalho de analisar a letra da lei e fazer uma crítica a respeito do juiz de garantias, tá? Dar uma pesquisada a respeito do tema e fazer. E esse trabalho, então, vocês vão me enviar por e-mail, tirar foto, manuscrito ou digitalizar, cada um conforme achar que fica melhor. E aí, esse trabalho vocês vão me enviar até o dia 5 de abril. Ok? Vou escrever os detalhes lá no Classroom, mas já quero avisar aqui esse trabalho a respeito do juiz de garantias. Ok? Muito obrigada. Até a próxima aula.